Gostaria de fazer uma leitura, uma meditação. Vamos ler alguns textos na permissão do Senhor, mas a respeito de o mesmo assunto. Eu gostaria de ler primeiramente em Provérbios, no capítulo 18. Provérbios capítulo 18, e depois nós vamos ler também em Tiago. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Um destaque para a primeira parte do versículo. A morte e a vida estão no poder da língua. Agora em Tiago no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 10. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 2. Diz assim: porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos para que possam nos obedecer e dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim, a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais, de aves, e de serpentes, e de coisas do mar, é domado pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Que o Senhor mesmo possa nos abençoar na meditação da sua palavra. Amém. Irmãos, como nós temos lido, pretendo de forma também bem objetiva falar a respeito brevemente desse alerta da palavra do Senhor para nós em relação ao cuidado com a língua e mais especificamente, digamos, com a nossa fala, com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que nós falamos, seja com algum irmão, seja, enfim, com alguma outra pessoa, em conversas, mas a palavra do Senhor, ela nos alerta de uma forma bem clara, de uma forma bem específica, com o cuidado que nós temos, que precisamos ter com a nossa língua, com a nossa boca, com aquilo que nós falamos. A Bíblia nos mostra que a língua, embora ela seja pequena, ela tem um poder muito grande. Isso é fato. Nós sabemos de quão grandes coisas podem, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo, acontecer com aquilo que sai da nossa boca. Ela pode edificar, através da nossa boca, logicamente vindo do Senhor, pelo Senhor, mas com a permissão do Senhor que nós falamos do Evangelho, que nós falamos a respeito da palavra dele, mas da mesma forma é com uma fala que nós podemos destruir reputações, destruir famílias, casamentos, relacionamentos e por aí vai. Então, isso deve chamar a nossa atenção para o cuidado e o zelo que nós precisamos ter com tudo aquilo que sai da nossa boca. E para que nós
possamos ser bem objetivos e claros aqui, eu queria falar primeiramente, o primeiro ponto está no Evangelho de Lucas, para nós sermos práticos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, um versículo bem conhecido, apenas para que também possa desde já servir de alerta para nós. Lucas 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 45. Diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau. E agora um destaque para essa parte do versículo. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Novamente. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Nós temos recentemente, alguns dias atrás, falamos a respeito do coração, a respeito da necessidade que nós temos de cuidar do nosso coração, que é enganoso, do nosso coração, que ele é desesperadamente perverso, conforme diz a palavra do Senhor, e o cuidado que nós precisamos ter com tudo aquilo que entra em nós e que vai para o nosso coração. E aqui nós temos visto que da abundância do coração fala a boca. Então, está aqui o primeiro ponto que nós precisamos ter atenção para que, se a nossa boca ela tem estado cheia de mentiras, cheia de críticas, de malícias, de fofocas, o problema ele está começando no coração. Então, esse é o primeiro alerta da palavra do Senhor para nós. Nós precisamos cuidar do nosso coração, nós precisamos cuidar daquilo que estamos enchendo o nosso coração, porque é disso que nós vamos falar, é daquilo que está dentro do nosso coração. Então, que nós possamos, nesse primeiro alerta, a recordarmos e lembrarmos do perigo que é nós nos alimentarmos e nós nos deliciarmos com coisas que não são concernentes à palavra do Senhor, que não são concernentes à vontade do Senhor. Coisas que podem parecer inofensivas, coisas que podem parecer não ter problema nenhum, mas que, conforme nós falamos neste dia, vai virando uma bola de neve, e como o nosso coração está cheio de coisas ruins, a nossa boca vai falar coisas ruins, e consequentemente coisas ruins vão acontecer, e esse efeito cascata ele vai indo de mal a pior. Então que nós possamos cuidar do nosso coração, porque daquilo que está cheio o nosso coração vai falar a nossa boca, vai falar a nossa língua. Voltando para o texto que nós temos lido agora de Tiago, no capítulo 3, nós não vamos comentar exatamente todos os versículos, mas dando destaque em alguns deles, conforme diz o versículo 5 e 6, vou ler-os novamente. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, e a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim, a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno. Irmãos, então aqui nós vemos este exemplo muito interessante também, onde diz que quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Nós sabemos de várias notícias e lugares que acontecem rotineiramente, queimadas e coisas nesse sentido, e muitas vezes começa ali com uma faísca, não começa com o fogo já totalmente espalhado, ele vai começar com uma pequena coisa, com uma pequena faísca. Muitas vezes alguém passa e joga, às vezes, um cigarro mal apagado em um lote vazio, e aquilo se transforma em um incêndio. Às vezes ali, uma pequena faísca próxima a um botijão de gás mal fechado pode causar uma explosão, pode causar mortes. E isso aplicado com aquilo que nós temos visto na palavra do Senhor em relação àquilo que nós falamos, a nossa língua ela é muito perigosa. Um pequeno comentário, uma pequena fala, às vezes uma crítica em tom de brincadeira em relação a algum irmão, em relação a algum familiar,
às vezes uma fofoca que é disfarçada de um desabafo. Você vai chegar para algum irmão, para alguma irmã, para tentar desabafar, entre aspas, mas na verdade você está apenas querendo falar mal do seu irmão. Você está fofocando, ou então espalhando coisas que chegaram até você que muitas vezes você nem sabe da procedência. Nós sabemos que é assim, e aí que entra essa pequena faísca que pode se transformar em um grande fogo. Cada vez que você recebe uma informação, muitas vezes e muito provavelmente, alguém acrescentou algo a mais nela quando foi passar para você. Nunca é igual àquilo que foi falado a primeira vez. E muitas vezes uma pequena coisa, algo que às vezes nem se remetia a você, algo que nem não fazia menção a você, não tinha porquê, não tinha sentido eu e você comentarmos aquilo com alguém de uma forma maliciosa. Então, aquilo começa a desencadear uma série de acontecimentos que pode terminar com a divisão de uma igreja local, ou então com um irmão com a sua reputação totalmente acabada. Ontem nosso irmão Adolfo comentou a respeito disso. Muitas vezes quando chegamos em algum lugar, às vezes algum irmão já fez muitas coisas boas, muitas coisas preciosas, mas a primeira coisa que nós escutamos é às vezes algum deslize ou alguma coisa que ele cometeu e que muitas vezes pode ser que nem foi daquela forma, porque nós estamos ouvindo algo que já foi passado e repassado muitas vezes e cada vez vai aumentando mais para o lado negativo. Então, que nós possamos ter cuidado com as nossas falas, com as nossas atitudes em relação a como nós vamos nos expressar, a como nós vamos falar, muitas vezes, conforme disse, às vezes até uma brincadeira, uma pequena brincadeira, que pode ser que não foi feita também por maldade, mas se referindo a algum irmão, pode trazer grandes problemas. Então, se não vai edificar, se não vai trazer proveito, que nós possamos segurar aquilo para nós e não falar, porque isso pode causar grandes problemas. Conforme nós também temos visto no versículo 9 e 10, mais um alerta, diz que com ela, em relação à língua, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Aplicando de forma bem prática, nós cantamos aqui nas reuniões, louvamos ao Senhor de forma muito bonita, de forma preciosa, mas chegar em casa nós já começamos a murmurar, nós começamos a falar, nós começamos a reclamar, seja de algo concernente às reuniões, seja de algo que não tem nada a ver, mas uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Bendizemos a Deus Pai, amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Falamos amém na oração e na pregação de um irmão e depois nós falamos mal dele pelas costas. Essas coisas, irmãos, elas não devem acontecer. Nós sabemos que nós somos muito rápidos para conseguir identificar defeitos nas outras pessoas, nos outros irmãos. Sabemos que nós somos muito rápidos para olhar para o lado negativo, para o lado que pode trazer alguma consequência para o irmão. Isso nos leva também a um outro ponto, que não vamos entrar em detalhes, mas também já falamos aqui a respeito de querermos apontar um cisco no olho do nosso irmão, mas não enxergarmos a trave ou a viga que está na frente dos nossos olhos. Então, que todas essas coisas também possam chamar a nossa atenção em relação a um alerta para nós, que nós possamos tomar cuidado, nós não sejamos hipócritas. Estamos aqui na reunião, cantamos, louvamos ao Senhor, oramos, conversamos com o irmão, falamos amém, concordamos com aquilo que foi falado, mas já nós estamos falando mal daquele irmão pelas costas, nós estamos fazendo uma crítica que não é uma crítica construtiva, mas sim com o único intuito de ofender, menosprezar a imagem do irmão. Nós sabemos que um conselho, um alerta vindo de um irmão, uma correção sem a intenção de prejudicar, ela é bem-vinda. Nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos a falhas. Muitas vezes pode ser que falamos alguma coisa que não saiu conforme nós esperávamos e não foi pela maldade. Algum irmão chega perto de nós e
muitas vezes nos mostra um outro ponto de vista daquela situação, que nos faz refletir, que nos faz pensar que realmente aquilo que nós falamos não foi da melhor forma possível, e isso nos dá a oportunidade de nos retratarmos com aquela pessoa com quem nós falamos, ou mesmo algo que nós falamos, às vezes em alguma reunião, enfim. Mas que isso seja do lado positivo, para o lado construtivo, com a intenção, com o fim de edificar não só um irmão, mas também a igreja local, e não com a intenção de prejudicar a imagem de um irmão. Essas coisas, elas não agradam ao Senhor, conforme foi dito pelo próprio versículo que nós lemos. No versículo 8, nós temos lido também que, mas a língua nenhum homem pode domar, é um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. A única solução e forma para que nós possamos minimizar os riscos e as consequências de talvez alguma fala, algo que nós não cuidamos para falar, é através do Senhor, é através de nós buscarmos a ajuda do Senhor, porque nós, homens, nós não conseguimos domar a nossa língua, nós não conseguimos domar aquilo que nós falamos, porque muitas vezes nós falamos por impulso, nós respondemos por impulso, nós falamos sem pensar, nós falamos na hora que às vezes nós estamos um pouco mais alterados, nervosos, e é aí que vem as consequências. É isso que o inimigo quer que aconteça, porque daí vão surgir as divisões, daí vão surgir as diferenças. E se nós não consagrarmos todo o nosso corpo ao Senhor, coisas assim poderão acontecer. Então a única forma de nós conseguirmos minimizar os riscos que nós mesmos podemos causar é nos consagrarmos 100% ao Senhor, começando pelo nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca. Só assim, na dependência do Senhor, é que nós poderemos, dessa forma, diminuir os riscos. Orar, pedindo orientação, pensarmos antes de falar, antes de agir, não respondermos por impulso, porque essas coisas, elas poderão causar grandes consequências. Nós precisamos ter sabedoria para poder falar, para poder agir, para poder nos expressar. Até mesmo uma situação mais inocente que seja, nós precisamos da ajuda do Senhor. E caminhando já para o final, separei aqui alguns textos para nós lermos, apenas para reforçar o perigo daquilo que nós podemos muitas vezes falar. Os irmãos, se não quiserem, não precisam ir. São 4 textos que nós vamos ler. O primeiro deles está em Números. Alguns pecados que nós podemos cometer através da nossa língua, da nossa boca, para não ficarmos também só com a minha fala, mas alguns exemplos práticos na palavra do Senhor. Em Números, no capítulo 14, no versículo 27, vai dizer assim, o Senhor dizendo: até quando tolerarei esta má congregação que murmura contra mim? Ouvi as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dirás a eles: tão certamente como vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Os vossos cadáveres cairão neste deserto, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, com idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmurastes. Então, nós vemos aqui um exemplo claro da palavra do Senhor, e que já veio com a consequência, a murmuração de Israel contra o Senhor, e a consequência de não entrarem na terra prometida, como diz o versículo 30. Sem dúvida não entrareis na terra na qual jurei que vos faria habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, a murmuração nós comentamos sobre ela, cantamos aqui na reunião, falamos, e chega em casa, começamos a reclamar, começamos a murmurar, e muitas vezes aquilo é a vontade do Senhor para nós. É algo que está acontecendo, é algo que aconteceu, que é da vontade do Senhor para nós, que sim, muitas vezes é difícil para nós entender, nós precisamos da ajuda do Senhor para isso, mas murmurar não é a solução. Murmurar e reclamar contra o Senhor não é a solução. Nós precisamos da ajuda do Senhor para que não cometamos este pecado e este erro da murmuração. Um outro exemplo está em Provérbios,
em Provérbios, no capítulo 26. Provérbios 26, comentamos um pouco também sobre este ponto, 26 e 20. Provérbios 26 e 20. Diz assim: onde não há madeira, o fogo se apaga. Então, onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Nós falamos aqui da fofoca, da intriga, daquela fala com um tom de maldade, ou então com uma fala com o objetivo de espalhar algo que você ouviu, que você nem sabe se é verdade. A fofoca, a intriga, ou então o mexeriqueiro também pode ser visto em outras versões como maldizente. Todas essas coisas vão alimentar a contenda, mas, conforme diz a palavra do Senhor, onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Se não há uma faísca para poder começar o fogo, não vai ter um incêndio, não vai ter um estrago, não vai ter queimada. Consequentemente, se não há alguém que está ali querendo arrumar uma confusão, querendo espalhar algo de algum irmão, querendo colocar fogo, não vai acontecer a contenda. Mas, pelo contrário, pode acontecer um grande incêndio. Então, que tenhamos cuidado para que não sejamos nós, essa pessoa que diz no versículo 20, que não sejamos nós, esse mexeriqueiro, esse maldizente, esse fofoqueiro. Também, mais um que está no próprio livro de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16, diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, sim, 7 são abominações para ele. O olhar orgulhoso, e aqui é onde eu queria chegar neste ponto, versículo 17, a língua mentirosa. Vai dizer no versículo 16, como nós lemos, que são abominações. O Senhor abomina estas coisas. E conforme dizemos aqui, a língua mentirosa. Isso é o fato de falar mentira, algo que é abominável perante o Senhor. Que nós tenhamos cuidado, irmãos. Não é porque é uma coisa pequena, não é porque é uma situação pequena que nós podemos dizer para nós mesmos, não, isso aqui não vai ter problema, a gente falar o contrário, a gente falar essa mentira aqui não vai ter problema. A palavra do Senhor ela é muito clara, é abominação contra o Senhor. E mais um último exemplo, no próprio livro também de Provérbios, no capítulo 12, no capítulo 12, o versículo 18, vai dizer assim: há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Novamente, há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. A ponta de uma espada, irmãos, afiada, ela machuca, ela pode matar. As palavras precipitadas, as palavras faladas em momentos em que estamos alterados, coisas que nós não pensamos para falar, e depois quando sai da nossa boca nós já instantaneamente nos arrependemos de ter falado aquilo. Só que depois que nós falamos, nós não conseguimos pegar a palavra e colocar ela dentro da nossa boca novamente. Já foi e o estrago já está feito. Então, que nós possamos ter cuidado com as palavras na hora da raiva, com as palavras em tom sarcástico, com brincadeiras, com respostas que muitas vezes podem ser faladas no momento em que não era para ser falado. Muitas vezes, se nós escutamos algo que vem de encontro a nós, e muitas vezes algo negativo, é difícil nós segurarmos o impulso de respondermos na hora, mas que nós possamos tomar como exemplo o Senhor Jesus Cristo, que nós possamos tomar como exemplo tantos outros servos do Senhor e pedir a sabedoria do Senhor, porque depois que nós falarmos, depois que nós respondermos, muitas vezes nós vamos responder no mesmo tom ou um tom acima e por aí vai. E então por aí também se vai o estrago. Mas como nós lemos no final do versículo, mas a língua dos sábios é saúde. As palavras que elas são faladas de forma precipitada, ou então quando a nossa boca é usada para falar coisas que não vão edificar,
podem ter grandes problemas, mas quando é usada da forma correta, ela traz benefícios. Provérbios 15, versículo 1 diz: a resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. Aqui nós vemos claramente, de forma já prática, aquilo que nós temos falado. A resposta suave, ela vai afastar a ira. Então, ao invés de nós arrumarmos uma confusão, pelo contrário, nós conseguimos, quem sabe, apaziguar aquela situação. Mas as palavras graves, nós subirmos o tom, vai atiçar a raiva. E também, mais um exemplo em Provérbios, também no capítulo 25, versículo 11, uma palavra apropriadamente falada é como maçãs de ouro em gravuras de prata. Então, que nós possamos pedir e contar com a ajuda do Senhor para que nós possamos tomar cuidado, segurar a nossa língua, de tomar decisões, falas impulsivas, coisas que não agradam ao Senhor. Salmo 141, versículo 3 diz: põe um vigia ao Senhor diante da minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Que nós possamos orar assim ao Senhor para que nos ajude a conter os nossos impulsos, a nossa fala. Tem também o último texto que eu gostaria de ler para encerrarmos, também bem conhecido, que está em Efésios no capítulo 4. Efésios 4, 29, diz assim: que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. No final, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Então, que aquilo que saia da nossa boca, irmãos, possam ser coisas que vão agradar ao Senhor, que vão edificar os irmãos, seja individualmente, seja coletivamente, sempre falando com base na luz da palavra do Senhor, não na nossa carnalidade, na nossa forma impulsiva de ser, que sabemos que todos nós somos assim, mas que nós possamos contar com a ajuda do Senhor para que da nossa boca, da nossa língua possam sair coisas boas, coisas que vão edificar ao Senhor e não coisas que vão causar uma divisão de uma igreja local, um fim de uma amizade, de um casamento, de relacionamentos, coisas que trarão eternos malefícios e consequências para nós e também para o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor mesmo nos ajude na compreensão da sua palavra. Amém. Eu acho que podemos cantar o nosso hino 408.